é um pequeno ser. É chegar do tempo do neném nascer. E a mãe Maria veio a saber, não havia casa para o receber. As estrelas brilham numa noite azul, e a mãe Maria deu então a luz a um bebezinho chamado Jesus, que veio ao mundo para ser a luz. Ele olhou sim para mim, pensou em mim e em você, pensou em todos nós e nos mostrou a salvação e seu cuidado por nós. Nasceu um pequenino, como eu e você. É Cristo, Rei nascido na cidade de Belém. E ali na manjedoura ele quis nascer, e vieram magos presentes lhe trazer. Pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. E o seu nome será? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Cristo é a esperança e é Ele que nos satisfaz. Ele veio ao mundo para nos trazer a paz. Oi, eu sou a Radassa e já chegou o Natal. Vamos adorar o Rei? Vamos adorar o Rei Jesus. É neste mês que se esperam coisas tão lindas, um mês que nos fala de harmonia e amor. Se as pessoas soubessem a verdadeira razão do Natal, a vida seria distinta, teria um motivo. Presentes, festas são só um momento e depois passam. A felicidade real vem do seu coração. A criança que nasceu em Belém quer hoje em seu coração morar e promete a sua vida mudar. Faça um lugar. Deixa Jesus nascer em você. Ele, Jesus, é a fonte da vida e hoje oferece vida eternal. Feliz Natal. Jesus é o aniversariante, mas o presente é para você. Estamos aqui para falar de mais um Natal. Falar da alegria que temos em estarmos bem, estarmos com saúde e agradecer a Deus por esse momento. Agradecer a Deus pela vida de cada criança, de cada papai, de cada mamãe, de cada líder que trabalhou conosco durante todo este ano. O ano passado, quando apresentamos o Natal, nós cantamos: já pensou se este fosse o último Natal? Não tínhamos a mínima ideia do que aconteceria neste ano de 2020.
mas o Senhor nos guardou neste ano. Foi possível realizarmos várias atividades, foi possível ter a oportunidade de crescer, de desenvolver outros trabalhos. Agradecemos a cada papai, a cada mamãe e a cada líder que caminhou conosco. Desejamos a cada criança um Natal de muita paz, de muita alegria, e deixe Jesus nascer em seu coração, porque Ele é a esperança, Ele é quem nos satisfaz. E para todos os irmãos, Feliz Natal! Noite de amor, dormem todos em redor. Em Belém Jesus nasceu, Rei da paz na terra e céu, nosso Salvador. É Jesus o Senhor. Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou muito alegre, muito feliz de poder estar entrando dentro da casa de vocês para junto prestarmos esse culto de louvor e adoração a Deus. Nessa noite tão especial, quando praticamente toda a humanidade celebra o nascimento de Cristo. Nem todos com o mesmo entendimento, nem todos com o mesmo conhecimento, com a mesma consciência da importância desse nascimento na vida de cada um de nós, na vida da humanidade. O Deus que se fez homem, que se humilhou, deixando a sua glória no céu para tomar a forma de homem e habitar entre nós. E nessa noite nós comemoramos essa data tão especial. Não foi exatamente no dia 25 de dezembro que Cristo nasceu, o calendário ele foi alterado, mas o que importa realmente é a nossa lembrança, é o nosso momento de gratidão a Deus pelo envio do seu Filho para morrer numa cruz por mim e por você. Eu gostaria de estar fazendo a leitura do texto do nascimento de Cristo, que está registrado segundo Lucas, capítulo 2. Eu estarei lendo na versão da Bíblia A Mensagem, do Eugene Peterson. O texto diz o seguinte: naquele tempo, César Augusto ordenou o recenseamento de todo o império. Esse foi o primeiro recenseamento do período em que Quirino era governador da Síria. Cada habitante do império teve de viajar até a sua cidade natal para se cadastrar. Por essa razão, José saiu de Nazaré, na Galileia, e foi a Belém, na Judéia, a cidade de Davi. Como descendente do rei Davi, ele precisava comparecer em Belém. Maria, sua noiva, que estava grávida, o acompanhou.
Enquanto estavam em Belém, chegou a hora de Maria dar à luz. Quando nasceu o tão esperado primeiro filho, com todo cuidado, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura. Com tanta gente na cidade, não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores de ovelhas na vizinhança que se revezavam no turno para tomar conta deles durante a noite. De repente, um anjo de Deus apareceu no meio deles e a glória de Deus brilhou no lugar onde estavam. Eles ficaram aterrorizados, mas o anjo os tranquilizou. Não tenham medo, eu vim para anunciar a melhor notícia. A melhor notícia do mundo. O Salvador acaba de nascer na cidade de Davi. Ele é o Messias, o Senhor. Vocês o acharão. O bebê está envolto em panos e deitado numa manjedoura. Imediatamente, junto ao anjo, surgiu um imenso coro angelical cantando louvores a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas, paz a todos os homens e mulheres na terra que lhe agradam. Enquanto o coral de anjos se recolhia ao céu, os pastores disseram eufóricos: vamos logo a Belém para ver o que Deus nos revelou. Eles saíram correndo e encontraram Maria, José e o bebê, deitado na manjedoura. Foi ver para crer, e eles saíram contando a todos o que o anjo dissera a respeito do menino. Todo mundo ficou impressionado e estarrecido. E atenta, Maria guardava no coração tudo o que acontecia. Os pastores voltaram ao trabalho, louvando a Deus pelas maravilhas que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu exatamente como lhes fora dito. É muito interessante quando a gente lê a história do nascimento de Jesus, observar as diversas reações que as pessoas tiveram ao nascimento de Jesus. É interessante porque o texto nos narra que Maria e José chegaram ali em Belém e não havia lugar para eles na estalagem, porque muitos estavam envolvidos nos seus afazeres, nas coisas do dia a dia, no recebimento dos parentes, e por isso não tiveram tempo para perceber o que acontecia em Belém. Eles não tiveram oportunidade de perceber que o maior acontecimento da humanidade estava ali acontecendo ao lado da casa deles, no quintal, na manjedoura da casa deles. Eles não tiveram essa percepção. Os pastores estavam trabalhando, eles estavam lá guardando as ovelhas na vigília da noite. E eles receberam a presença dos anjos que anunciaram então o nascimento de Jesus. Eles foram até o lugar onde estava Maria, José e o menino, e então louvaram e adoraram o menino. E aí eu pergunto você, nessa noite de 24 de dezembro de 2020, qual é a sua reação? Você está ocupado nos preparativos da ceia, recebendo os seus parentes, e você ainda nem parou para perceber que todas essas comemorações de hoje fazem parte, são para comemorar o nascimento de Cristo, mas tantas vezes nós estamos envolvidos nesses afazeres que a última coisa da qual nós lembramos é que essa é a noite em que comemoramos o nascimento de Cristo. O nascimento do Deus homem que veio para habitar entre nós, que morreu numa cruz e que ao terceiro dia ressuscitou. Esse é o grande acontecimento da humanidade. Ou você está como os pastores, atento na vigília da noite e ao receber esse anúncio, se curva e louva a Deus pelo nascimento do seu filho. Essa noite nós estaremos ouvindo músicas, instrumental, cânticos. Estaremos ouvindo a mensagem do pastor Rodrigo, que estará falando aos nossos corações. E eu espero que toda a família esteja reunida e que nós possamos, nesse momento, todos nós, pararmos para refletir a respeito desse dia tão importante para a humanidade. Esse dia em que realmente é especial e que devemos dar uma adoração, um louvor, não que nos outros dias de nossa vida nós não devamos dar, mas hoje, especialmente nesse momento, nesse ano, que foi um ano tão
carregado. Nós precisamos agradecer a Deus tudo aquilo que Ele tem realizado em nossas vidas e principalmente porque Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer por cada um de nós que o aceite como o único e suficiente Salvador. Triunfantes, alegres, e vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei lá dos céus prometido. Ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Olhai admirados na sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Por nós nas alturas celestes baixando, em forma de servo se fez por amor. Em glórias a vida nos dá para sempre. Ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos a nosso Senhor. Nos céus adorai-o, vós anjos em coro, e todos na terra tributem louvor. A Deus honra e glória, contentes rendamos. Ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos a nosso Senhor. Graça e paz, meus queridos irmãos. É sempre uma imensa alegria para mim ter essa oportunidade de compartilhar esta boa notícia contida aqui na palavra de Deus, na Bíblia, né? E hoje, especialmente, nesta data tão importante para nós que cremos em Jesus, né? Eu tenho essa grata oportunidade de falar à igreja. E eu quero de coração mesmo, irmãos, agradecer aqui por esta oportunidade de estar falando nesta data tão especial que é o Natal. Já são 18 anos comemorando o Natal aqui com os irmãos, entendendo a cada Natal o que vem a ser esta data, aprendendo aqui com os irmãos como é caminhar com Jesus, e para mim é uma imensa alegria. Então, quero começar agradecendo os irmãos pela oportunidade. E, enfim, irmãos, é Natal. Graças a Deus. E nós vamos hoje falar um pouco sobre o significado desta data tão especial, não só para a igreja, mas para todo mundo. E o título da nossa mensagem de hoje é Por que Deus virou gente? Eu já trouxe esse título, essa mensagem em uma outra oportunidade, mas hoje nós vamos desenvolver de uma forma mais específica, no sentido
do Natal, né, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o título é Porque Deus Virou Gente. Eu quero ler então com os irmãos o Evangelho de João. Vamos ler João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém, queridos. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Deus, porque o Senhor se fez carne, o Senhor virou gente e veio até nós para nos dar essa graça maravilhosa, esse perdão capaz de quebrar todas as barreiras que nos impediam de acessarmos ao Pai. Então, Deus, te agradecemos pela tua vinda, te agradecemos porque o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus amoroso, e pedimos, ó Deus, fala conosco através da tua palavra. Pedimos, ó Deus, muda a nossa vida através da tua palavra. Pedimos, Pai, que nossas famílias sejam abençoadas, que todos os irmãos da nossa igreja sejam abençoados. Estendemos também esse pedido para todas as famílias reunidas nesse momento, que estão ansiando, ó Deus, por um pouco mais de esperança. Pedimos, ó Pai, escuta a oração dos pais, das mães e dos filhos, e que este Natal venha a ser diferente para todos nós, de uma maneira muito positiva. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graças a Deus. Irmãos, sem dúvidas, sem sombras de dúvidas, o nascimento de Jesus, a presença física de Jesus na história da humanidade foi o evento mais marcante de toda a nossa história, né? Os passos dele nesta terra foram capazes de dividir a história em antes dele e depois dele. Tamanha foi a importância de Jesus Cristo aqui caminhando conosco. Eu sempre gosto de sinalizar desta forma, né? A presença dele foi tão poderosa que a nossa história foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Tamanha foi a importância de Jesus para todo o mundo. Não é à toa que muitas famílias de muitos países, de muitos povos, né, talvez aí a maioria dos povos do mundo, esteja hoje, neste momento, reunida em torno de uma mesa para celebrar o nascimento de Jesus. É importante, irmãos, salientarmos que a palavra Natal, ela vem do verbo latim natalis, né, usado na Bíblia Vulgata, né, no século IV. Jerônimo, ele foi um homem importante na igreja, e ele precisava, houve uma necessidade histórica na época, que a Bíblia fosse trazida do hebraico e do grego para uma língua popular, né? No sentido, eu vou usar uma palavra aqui que pode chocar, mas não se espante, né? Uma linguagem mais vulgar, né? Mas não vulgar no sentido que essa palavra carrega hoje, mas vulgar no sentido de popular. Então foi criada ali a versão Vulgata da Bíblia, que Vulgata por quê? Porque foi usada uma versão popular, escrita numa língua popular, para que
mais pessoas pudessem ter acesso. E assim surgiu a Bíblia Vulgata, né, no século IV, que foi escrita em latim. E nesta Bíblia foi usado ali então o verbo natalis, quando se referia os evangelistas falavam do nascimento de Jesus Cristo, eles usavam ali a palavra natus, que vem do verbo natalis. Então daí a tradição cristã, ela incorporou, né, no calendário esta festividade com esse nome, né, natalis, que para nós se tornou o Natal. E como eu disse, meus irmãos, esta é a data, sem dúvidas, a data mais marcante na história da humanidade. E fazer esse tipo de afirmação atualmente é incômodo para muitas pessoas, né? Isto soa aparentemente como uma provocação. Possivelmente, se você fizer esta afirmação em certos círculos sociais, em alguns locais que você frequenta, possivelmente muitas pessoas podem até questionar o porquê dessa sua afirmação. Por que afirmar que o dia em que Jesus Cristo teve o seu primeiro suspiro aqui nesta terra, né, como um bebezinho, por que afirmar que este foi o evento mais marcante da história humana? Possivelmente você vai ter que ser obrigado a se explicar. E o fato é, meus irmãos, que quando um cristão ele se levanta e afirma isto, né, que o nascimento de Jesus é o principal evento do mundo, isto soa mal aos ouvidos de muita gente. Existe uma certa pressão de muitos setores da sociedade que buscam esvaziar a divindade de Jesus Cristo. Até em nossas igrejas, né? Até nas igrejas nós vemos atualmente muitos movimentos que buscam de uma forma muito errada, né, chegando a pregar heresias, que buscam diminuir a figura de Jesus Cristo a um simples homem bom que nos ensinou muitas coisas boas. É muito comum nós vermos atualmente pessoas afirmando que Jesus foi só um homem bom, uma pessoa bacana, um bom exemplo a ser seguido, um grande líder, um homem preocupado ali com a humanidade. E o que é verdade falar tudo isso sobre ele, é muito correto, mas é mentira dizer só isso a respeito dele. E infelizmente é só isso que nós temos ouvido sobre Jesus, até no meio evangélico, em muitas igrejas. E isto é um sinal de alerta, irmãos. Nós não podemos naturalizar isto de forma alguma. Não é incomum hoje em dia nós vermos homens e mulheres que lideram instituições cristãs afirmando, por exemplo, que uma experiência de alguém atualmente com Jesus Cristo, o Deus encarnado, o próprio Deus ali que assumiu forma humana, estaria no mesmo patamar da experiência religiosa de alguém em uma outra religião. Isso é errado. Isso é heresia. Isso não pode acontecer, mas tem acontecido. Muitas pessoas pregam hoje em dia que são experiências religiosas que podem ser equiparadas, e nós não podemos concordar com esse tipo de afirmação. Em muitas pregações atuais, existem aqueles que até evitam falar em nome do Deus de Israel, que evitam o nome de Jesus Cristo e começam a usar alguns termos que podem se assemelhar com outras religiões e culturas, como o divino, o eterno, o sagrado, o transcendente. Então, desta forma, o nome de Jesus ele vai se esvaziando, né? Ele vai deixando de ser citado e começa a se estabelecer uma espécie de ecumenismo, né? Onde cada um que escuta aquela mensagem começa a ver o seu Deus através do texto bíblico, através da Bíblia, através da palavra de Deus, né? Você deixa de citar Deus, deixa de citar Jesus, deixa de citar ali o Deus de Israel e deixa o povo encaixar ali no texto, cada um o seu próprio Deus. É por isso, meus irmãos, que é tão importante destacarmos hoje, nesta data tão importante que é o Natal, que o nosso livro, a palavra de Deus aqui, o livro que guia as nossas vidas, ele fala explicitamente da revelação de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Messias, o Cristo, o ungido. Este é o Jesus que nós pregamos, o Cristo crucificado.
O Cristo que nasceu de uma virgem. O Verbo que se transformou em homem. A palavra que virou carne, um homem de carne e osso, o próprio Deus ali encarnado. Este é o Jesus Cristo que nós cremos. Irmãos, a Bíblia é unicamente e puramente o livro que nos guia para conhecer Jesus Cristo. O Deus encarnado, o Deus que virou gente. E não à toa hoje eu quero, a partir desta leitura que nós fizemos do primeiro capítulo do Evangelho de João, falar sobre o sentido desta vinda de Jesus, o Deus encarnado. E diante desse texto que nós lemos, eu quero destacar, já no primeiro versículo que nós começamos a leitura, a palavra verbo, que em algumas traduções também aparece como a palavra. Veja aí o que diz o versículo 1 do primeiro capítulo do Evangelho de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Interessante comentar aqui com os irmãos que alguns teólogos concordam que esta aparição no primeiro versículo da palavra verbo ou palavra 3 vezes seria uma referência implícita à Trindade. Particularmente eu gosto muito desta visão teológica, lembrei-me dela agora, mas não pretendo falar muito sobre isto aqui, mas fica aí então para interesse dos irmãos. Repare então que o verbo é citado 3 vezes aqui como presente no início de tudo. E o interessante, irmãos, do Evangelho de João, aliás, não só do Evangelho, mas de toda a literatura joanina, né, que é quando eu falo literatura joanina, entenda que é todo corpo, todo livro ou carta da Bíblia que tem o nome de João. Chamamos de literatura joanina. E o que chama a atenção na literatura joanina é a coragem, né, que João sempre teve de enfrentar as heresias que já existiam naquela época. É importante frisar, irmãos, que a tradição cristã, ela entende que João foi o único apóstolo que não foi martirizado, ou seja, o único que morreu de velhice. Todos os outros sofreram alguma perseguição mais violenta e foram mortos por causa do Evangelho. Mas João, aparentemente, pelo que diz a tradição, ele não teve esse fim, ele conseguiu envelhecer e, com base nisso, né, por este motivo, por viver anos e anos ali em uma sociedade romana, né, talvez conhecendo muitos gregos, muitos filósofos, vendo algumas teorias surgindo, João, ele, vendo tudo aquilo, ele começou o seu evangelho usando a palavra logos. Irmãos, a palavra logos, ela é algo que chamava a atenção de qualquer pessoa daquela época. Então, quando você vê aí na sua Bíblia escrito, no princípio era o verbo, ou a palavra, em algumas outras traduções, entenda que João usou a palavra logos. Mas o que é o logos? O que significa isso? Por que essa palavra é tão importante? E esta pergunta ela é interessante e muito importante. Até hoje, irmãos, até os dias de hoje, ainda existem pessoas teorizando em pesquisas acadêmicas, em artigos, dissertações de mestrado, doutorado, o que viria a ser o logos para os gregos. Para os irmãos terem uma ideia, eu tenho um colega, um grande amigo, pastor, mestre em grego, formado, fez o seu mestrado há pouco tempo em grego, e ele falou sobre o logos. Então perceba, irmãos, estamos no ano 2020 e atualmente pessoas ainda falam sobre o logos em dissertações acadêmicas, que embora utilizem o texto bíblico, são artigos científicos. Então percebam que até hoje ainda existem aqueles que fazem pesquisas sobre o que viria a ser o logos. O que será que essa palavra significa? Mas se os irmãos me permitem aqui uma explicação muito simplista, muito minimizada, muito resumida do que vem a ser o logos. Irmãos, o logos para os gregos seria basicamente o fundamento da ordem e do conhecimento. Aquilo
que rege a ordem e o conhecimento. Isto é uma coisa que os filósofos, naquela época até hoje, ainda se perguntam, de onde vem o conhecimento? Né? O que estabelece a ordem no mundo e nas coisas? Então, o Logos ele vem a ser isso. Se fôssemos tentar compreender o Logos na linguagem de hoje em dia, nós como uma comunidade mais científica, vamos dizer assim, mais conhecedora dos fenômenos que nos cercam, o Logos ele é aquilo que faz o universo se movimentar em perfeita ordem. Você possivelmente, quando observa os astros ou em algum documentário, ou se você for alguém mais envolvido em pesquisa acadêmica, em olhar para os astros celestes, você vai observar uma ordem que pode te impressionar. Então, o Logos seria aquilo para alguns como aquilo que faz os astros celestes se movimentarem com harmonia, né? Com as estrelas gerando sistemas harmônicos à sua volta. Os estudiosos dessa área, inclusive, alguns afirmam que não existe harmonia nenhuma, existe caos. Mas até o caos, quando você o estuda de uma forma mais aprofundada, você percebe que no caos também existe ordem. Os acadêmicos já afirmam isso, existem livros sobre isso, percebendo que, na verdade, quando você observa algo caótico no universo, se você observar com atenção, você também percebe ali a presença do Logos, da ordem. Algo está regendo aquilo que aparentemente é um grande caos. Então, o Logos ele pode também ser entendido como aquilo que possibilitou a origem da vida, né? Que acontece como uma beleza matemática incrível. Você pode até não crer em Deus. Existem aqueles que não creem em Deus, não creem em nenhuma força espiritual que possa ter criado a vida, mas quando observa a vida, o surgimento, tudo aquilo, fica impressionado com a beleza matemática, com a ordem, com a lógica, com o conhecimento com que aquilo ali surgiu. Desde o organismo mais microscópico até um sistema tão elaborado como é a vida na Terra, seja o ser humano ou qualquer outro ser vivente. Então, irmãos, o Logos, ele pode ser visto também como aquilo que permite ao homem, por exemplo, existe um ramo da física chamado física nuclear, que atualmente já chamam também de física quântica. Né? Então, você pega um elemento químico e começa a bombardeá-lo, começa a transformá-lo em micropartículas e separando partículas em partículas menores ainda, e quanto mais fundo você penetra dentro ali do átomo, mais o homem percebe que ali dentro também existe uma ordem matemática. Existem leis que regem aquele sistema, que fazem manter harmonia, estabilidade, ordem. Eu posso falar também aqui a beleza da química, a biologia, né? Eu estava conversando com pessoas do ramo de biologia e medicina, e estavam falando sobre como o corpo humano existe uma espécie de bomba de potássio e sódio dentro das células. Uma coisa maravilhosa, irmãos. Não é minha área, mas só de ouvir eu fiquei glorificando a Deus por dentro, né? Porque eles falavam ali, olha, a própria célula do ser humano, ela tem um sistema de regulação de sódio e potássio que é maravilhoso. E eu só consigo ver ali o Logos, né? O conhecimento, a beleza da criação presente nas coisas mais minúsculas, desde uma célula, desde um átomo, desde uma partícula atômica, até o universo e os astros que se movimentam aí em escalas macroscópicas. Isso seria o Logos, irmãos. A palavra, o verbo. Eu tentei resumir, mas percebam quanta coisa eu falei sobre o Logos. Resumindo, tentando usar uma linguagem mais atual. Lembrando que até hoje existem aqueles que teorizam sobre o que viria a ser o Logos, a palavra, o verbo. E João, o evangelista, com a coragem que muitos pastores e líderes hoje não teriam, ele começa o evangelho, irmãos. Percebam que ele não terminou o evangelho. Ele não escreveu tudo para no final afirmar. Ele começou afirmando: no princípio
era o Logos, o Verbo. E o Logos, o Verbo, estava com Deus. E o Logos, o Verbo, era Deus. Era Deus. Um detalhe interessante sobre a afirmação de Jesus ser o Logos, o fundamento da ordem e do conhecimento, é que o Logos, segundo os gregos, é a ordem que rege o universo. Segundo os gregos, então, eles tinham essa visão de que o Logos regia tudo. Os pensamentos e, inclusive, as coisas macroscópicas. E o interessante disso tudo, observando aqui as palavras de João e percebendo a cultura na qual ele estava inserido, de gregos e romanos, os evangelhos dizem que o próprio universo, regido pelo Logos, deu um sinal, a famosa estrela de Belém. Não é possível, irmãos, afirmar atualmente com precisão que evento cósmico foi esse. Alguns dizem que foi o alinhamento de Saturno e Júpiter, que inclusive está acontecendo neste ano, se não me engano, até o dia 21, foi possível observar nos céus o alinhamento desses dois planetas, e alguns dizem que foi o sinal visto pelos antigos. Não se pode afirmar com precisão o que foi, mas o fato é que houve um sinal nos céus. Então percebam que curioso. Os gregos criam que o Logos regia o universo, regia tudo, e o próprio universo deu esse sinal, a estrela de Belém. Mas essa estrela, não pense que foi um sinalzinho qualquer, não, irmãos. O universo deu um sinal tão surpreendente que as maiores mentes daquela época, os cientistas, que eram chamados de magos, porque a ciência naquela época era ainda muito misturada com conhecimentos ocultos, com magia, E mago, antigamente, tinha um significado mais voltado para o sentido de sábio, Então, a palavra mago, ela indica uma pessoa sábia, antigamente, não necessariamente um feiticeiro ou algo que hoje nós imaginamos. Então, eram pessoas que estudavam as estrelas e percebiam também o quê? O Logos. É o fundamento da ordem e da razão nos movimentos celestes. Então, eram homens que tinham um autoconhecimento, apesar daquela época, sabemos que os babilônicos, os persas, eles tinham um autoconhecimento de astronomia, eles sabiam muita coisa sobre o movimento das estrelas. Então, estes homens, as maiores mentes daquela época, perceberam um sinal muito diferente visto nos céus. E uma curiosidade, irmãos, é que existem evidências de que até os chineses, as dinastias antigas chinesas, que também são um povo muito antigo, que tinham muito conhecimento das estrelas, dos planetas, eles viram esse sinal dos céus, Aliás, os cristãos chineses até hoje, eles ensinam que possivelmente alguns dos magos, dos sábios, dos astrônomos que estudavam Logos, eles seguiram o sinal dos céus até Jesus. É importante lembrar, irmãos, que a Bíblia diz que não foram só 3 reis magos, Diz que foram 3 presentes: incenso, mirra, e o ouro. Então, não foram só 3 reis. Os presentes, sim, mas possivelmente foram mais magos, mais estudiosos das estrelas que foram. A igreja chinesa cristã, até hoje, ela reverencia essa figura desse estudioso que viu um sinal, estando lá na China, e possivelmente seguiu em direção ao nascimento de Jesus. Mas então, meus irmãos, João começou o evangelho afirmando que Jesus é o Logos. O fundamento da ordem e do conhecimento é Jesus. O Logos encarnou, virou uma pessoa. E é claro que uma afirmação dessas mexeria com todo mundo. Não tem como você afirmar algo desse e não incomodar. Interessante observar que a maioria dos grandes pensadores ocidentais, sejam ateus ou não, em diversos países, em diversas épocas, diversas localidades, eles acabam de uma forma ou de outra esbarrando-se com a figura de Jesus nas suas obras. Curioso. Mas se formos desde a época das grandes navegações de Portugal, por exemplo, Luís de Camões também falou sobre Jesus.
Machado de Assis no Brasil também falou sobre Jesus, e por aí vai uma extensa lista, né? Se formos na Rússia, teremos lá Fyodor Dostoiévski, um grande pensador que falou sobre Jesus, Max Weber na Alemanha, Karl Marx em Londres, Isaac Newton no Reino Unido, todos eles falaram sobre Jesus. As grandes mentes que passaram na nossa história tiveram ali Jesus no seu caminho como alguém que eles tiveram que falar a respeito. Tamanha foi a presença deste homem na nossa história. Se fôssemos citar aqui, a lista seria infindável, mas podemos continuar, né? Nietzsche na Alemanha, Immanuel Kant também na Alemanha, alguns séculos antes, Júlio Verne na França, todos esses, sem exceção, de alguma forma, sejam, irmãos, não estou falando aqui da religião dessas pessoas, alguns ateus, homens que não suportavam religião, mas que citaram Jesus. Tamanha foi a importância deste homem. E fica aqui então, irmãos, um grande questionamento que vale a pena nos fazermos. Por que Jesus ele é tão citado? Seja em ataques ou defesas. Por que este homem ele é tão citado nas obras dos grandes pensadores dessa nossa era? Por quê? E sempre quando eu me faço essa pergunta, eu me lembro daquele texto de Lucas 2, versículos 34 e 35, que narra o encontro entre José e Maria e o profeta Simeão. Simeão, um homem que aguardava a vinda do Salvador, ele encontrou José e Maria com Jesus ainda bebê, quando foram ao templo oferecer o sacrifício ao Senhor. O texto diz que Simeão, possivelmente muito emocionado, pegou Jesus e disse para José e Maria: olha, esse menino está destinado a causar a queda e o erguimento de muitos em Israel. E ele será um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Palavras de Simeão. E desconfirmam-os que é isto que o nome de Jesus ele continua provocando até hoje na vida de muitas pessoas. Todos aqueles que se levantaram para falar a respeito daquele que é o Logos, o fundamento da ordem do conhecimento, estão sujeitos a esta profecia aqui de Simeão, de que ele levaria muitos à queda e muitos ao erguimento, e que ele seria um sinal de contradição. Mas o fato, irmãos, é que o versículo 14, nós temos ainda uma pergunta não respondida, que por que Deus virou gente? E o versículo 14 ele fala algo muito interessante. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo virou gente. O Logos virou uma pessoa. Isso quer dizer, quando fala virou carne, quer dizer, olha, se tornou uma pessoa. E todas as vezes, quando eu penso nesse fenômeno sobrenatural, inexplicável, que é Deus virando gente, como pode? Eu costumava dizer no seminário, quando estava com os colegas estudando teologia, Jesus, ele veio para nos dar o exemplo. Mas mesmo assim, fica difícil de explicarmos quem é Jesus. Embora ele sendo homem, o divino que nós não conseguimos ver, já era difícil de explicar. Então Jesus ele veio e parece que se tornou mais fácil, mas mesmo assim, quando tentamos explicar como cabe a onipotência, a onipresença, a onisciência em um homem, aí se torna tudo difícil de se entender. Mas todas as vezes quando eu entro nesta pergunta sem fim de Deus virando gente, eu me lembro das palavras do profeta Isaías, lá em Isaías 64, que diz: se fendesses os céus e descesses os montes se escoassem diante da tua face, como fogo abrasador de fundição. Eu sempre imagino, quando fala do fogo abrasador de fundição, quando Isaías fala isso, eu imagino, talvez aquela larva vulcânica, a lava vulcânica escorrendo de um vulcão, ou, para os nossos tempos atuais, imagine uma siderúrgica
com aquele ferro fundido, né? Ele diz, como fogo abrasador de fundição, fogo que faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Assim as nações tremessem da tua presença. Eu gosto desse texto, porque o finalzinho dele, como eu já disse, ele tem aquele cântico, desde a antiguidade ainda não se viu, e ainda não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Então foi por isso que eu acabei de uma forma muito emocionada decorando esse texto, porque é um texto muito bonito. Mas quando eu imagino esse texto, eu fico pensando na figura de Isaías, porque Isaías foi um homem que conhecia de perto esse poder grandioso de Deus. Né? Imagine um homem que teve a oportunidade de ter o seu lábio tocado por uma brasa do altar. Então, quando ele fala aqui do fogo consumidor, eu imagino bem o que aqui ele está se referindo. Então, este poder que Isaías fala que era capaz de derreter um monte, de fazer fogo de fundição, de fazer coisas terríveis, ele virou uma pessoa. Ele encarnou uma pessoa, Jesus Cristo. E por que este Deus Todo-Poderoso, capaz de sustentar toda a ordem cósmica, todo logos, que existe desde a maior das galáxias até o menor dos núcleos atômicos que pode existir, por que esse Deus resolveu virar gente? Por quê? Porque hoje estamos aqui reunidos como família, celebrando o nascimento desse Deus que resolveu virar gente. Por quê? A resposta, meu querido, é que havia uma situação, havia uma desordem, uma corrupção no sistema humano, que somente esse poder poderia corrigir. Se nos lembrarmos aqui do que o apóstolo Paulo falou em diversas de suas cartas, mas especificamente lá em Romanos 5, ele explica exatamente que Jesus veio corrigir aquilo que foi corrompido lá no Éden. Romanos 5 fala exatamente isso. Olha, pela ofensa de Adão nós fomos condenados, mas pelo ato de justiça de Jesus nós recebemos a graça. Irmãos, o sentido do Natal é celebrar a vinda do Logos, Jesus Cristo, que veio aniquilar aquele acordo que foi feito lá entre Satanás, Adão e Eva. Aquilo que foi corrompido em Adão, Cristo restaura através da nova aliança do seu sangue. Vamos fazer aqui uma analogia, usando os elementos atuais que nós temos para entender, como se fosse um sistema corrompido. Pense aí no seu sistema operacional que você utiliza, desde um computador até um tablet ou um iPhone, seja lá qual instrumento você imagina, mas existe um sistema operacional que foi corrompido, e esse sistema precisa ser restaurado. Então você aplica ali um antivírus para tirar aquela corrupção do seu sistema. Foi exatamente, dadas as proporções dessa analogia, mas foi desta forma que Jesus agiu. Foi por isso que o Logos, por que o Logos precisou virar gente? Porque alguém poderoso precisava colocar ordem nesta desordem. Ordem naquilo que foi corrompido. Este é o significado do Natal. A vinda do Salvador. Mas antes de finalizar, meus irmãos, eu quero dizer que eu entendo a estranheza que esta pregação ela pode provocar nas mentes mais criteriosas, as mentes mais céticas, que têm mais dificuldades em entender o divino, entender a transcendência de Jesus, entender a eternidade de Jesus Cristo. Como pode? Como poderia? Como pode ser isso? O próprio Deus encarnar, o próprio Deus virar gente. Como pode ele ser o Logos? Como pode ele me justificar diante do Pai? Que história é essa de Jesus vir para consertar aquilo que estava corrompido?
Como é que pode o Logos, o fundamento da ordem e do conhecimento, como pode essa força tão poderosa, esse homem tão poderoso vir ao mundo como alguém que precisasse comparecer num cartório para autenticar um documento que me declara justo, mesmo eu sendo pecador, e ainda paga a sentença no meu lugar? Como pode isso? Querida, a minha oração hoje é para que você neste Natal tenha um encontro com Jesus Cristo. Uma mente mais criteriosa, obviamente, vai achar muito estranho esse convite. Vai achar estranho o Deus Todo-Poderoso. Como pode Deus Todo-Poderoso, experimentando aquelas aflições que Jesus experimentou na vida dele, tanta rejeição, tanta dor, tanta blasfêmia? Nunca se esqueça, meu querido, de que ele, na condição do novo Adão, sendo o novo Adão, ele veio nos dar o exemplo para nós sermos como ele. Você lembra do que diz lá em Filipenses 2, versículos 5 ao 7? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Ser igual a Deus não era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Deus virou gente como a gente. E alguns podem perguntar, tudo bem, mas Jesus, o Logos, o Todo-Poderoso, o invencível, o inabalável, deixou de ser todo-poderoso quando virou um homem comum? Não. Ele se fez servo. Ele se fez servo. Ele não deixou de ser todo-poderoso. A Bíblia não diz que ele deixou de ser todo-poderoso. Ele se fez servo. Eu sempre dou esse exemplo. Graças a Deus eu tenho aqui minha visão perfeita. Eu posso não ser cego, mas posso me fazer cego se eu tampar os meus olhos. Eu continuo tendo a capacidade de enxergar, mas se eu decido fechar os meus olhos, eu me faço cego. Da mesma maneira, Jesus, em nenhum momento deixou de ser todo-poderoso, de ser o onisciente, mas ele se fez servo. O Logos se fez servo. Jesus, o Logos, quando criança, ele teve que aprender a andar. Por mais curioso que possa ser isso, mas com certeza, Jesus ele não nasceu falando, não nasceu andando. Jesus, quando chegou ali a sua pré-adolescência, ele começou a aprender a trabalhar com José. Trabalhar com madeira, com construção, aprendendo ali a profissão de carpinteiro. Teve que fazer prova na escola, usando o raciocínio humano dele, limitado, igual ao nosso, porque ele se fez servo. Ele não deixou de ser o todo-poderoso, onisciente, mas ele se fez, assim como eu posso fechar os meus olhos e voluntariamente parar de enxergar, mesmo tendo visão, Jesus, ele se fez servo. Se fez servo. E ele assumiu o nosso lugar. Para nos livrar da sentença de morte. Uma sentença que nós não seríamos capazes de pagar. Foi por isso que o Logos se fez gente. Por isso o Verbo virou gente. Para nos livrar da sentença de morte. Para nos declarar justos. Quando a Bíblia fala em justificação, lá em Apocalipse, João teve uma visão de que ele viu os justos. Quem são os justos? Será que são aquelas pessoas que viveram corretamente? De forma alguma. Os justos são os justificados. Como se Jesus comparecesse no cartório, a vinda dele foi exatamente para isso. Ele veio e nos declarou justo, como seu sangue
Como se assinasse um documento onde está o nome daqueles que creem em Jesus, e lá está escrito: olha, estes aqui estão justificados pelo meu ato de amor e misericórdia na cruz. O meu sangue os justifica. Ponto final. Isso é justificação. Embora pecadores, embora falhos, homens e mulheres que buscam ser iguais a Jesus, nós somos justificados. Foi por isso que o Logos se fez carne, se fez gente. Deus virou gente. E através desse ato, Ele nos fez justos diante do Pai. E também, irmãos, Deus virou gente para nos mostrar que é possível sim lutar contra o pecado. Jesus, ele veio para nos mostrar como se portar diante das ciladas do diabo. Irmãos, é Natal. Momento de nos lembrarmos da vinda de Jesus Cristo. Deus que virou gente para nos reaproximarmos do Pai. Eu queria muito nesse momento que você refletisse sobre a sua vida. Talvez haja desordem. Talvez existam coisas na sua vida, na sua família, no seu casamento, no seu testemunho, na forma como você tem vivido, que precisam de correção. Talvez existam lugares na sua vida, existam coisas na sua vida que estejam corrompidas e que você sabe que sozinho você não consegue tirar essa corrupção do sistema. Você precisa que Ele, que é a ordem, o fundamento da ordem, da razão de todo mundo, de todo o universo, somente Ele tem o poder para tirar essa corrupção de você. Se você percebeu que precisa dessa mudança, eu quero orar contigo nesse momento. Orar agradecendo a Deus pela vinda dEle a nós, e especialmente para que nós possamos agradecer a Ele por mais essa data. Então vamos orar nesse momento. Jesus, te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pedimos, Pai, que o Senhor venha abençoar as famílias nesse momento. O Senhor tem todo o poder para restaurar a ordem em nossas vidas, Pai. Então pedimos, Jesus, que o Senhor venha abençoar aqueles que estão neste momento identificando em suas vidas problemas, corrupções que precisam ser restauradas, Deus. Peço a Deus, restaura as vidas, tira tudo que é corrupto, Deus, e coloca a ordem. Manifesta, Deus, o teu poder nas famílias, nos casamentos, nos pais e nos filhos, e que neste Natal, Deus, venha haver restauração nas famílias da tua igreja. Peço a Deus por aquele que está me ouvindo nesse momento, está se entregando a ti, Pai. Restaura a ordem, Deus. Tira tudo que é corrupto. Que nós possamos, ó Deus, a cada dia nos garantirmos na tua palavra que diz que nós somos tua imagem e semelhança. Nos ajuda, Deus, a alcançarmos a estatura do varão perfeito, como diz a tua palavra. Queremos a cada dia que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir. Que nós venhamos ser reconhecidos como pessoas que buscam imitar a ti, Jesus. Nos livra do mal, nos abençoe. E essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. E até o próximo domingo, se assim Deus quiser.
rosto é esse em que baixou junto a nós o homem Deus, para limpar a nossa culpa fez-se propiciatório que a nós abre os céus. O mundo inteiro exulta de esperança na noite que nasceu o Salvador. De joelhos povos aguardam nova aliança. Natal, Natal, nasceu o Redentor. Natal, Natal, nasceu o Redentor. Da nossa fé que o lumieiro ardente conduz a todos ao berço real, tal como os magos fez antigamente, brilhante estrela ao esperado sinal. O Rei dos Reis nasceu sem fausto ou gala, ó poderosos que hoje governais, cheios de orgulho, um Deus da Lapa fala, curvai a fronte, filiais, curvai a frontes filiais. O Redentor remiu qualquer agravo, a terra é livre, se abriu já o céu. Vendo um irmão em quem só era escravo, rompe as algemas de quem era réu. A Cristo trazes corações abertos, nasce-lhe, sofre, morre enfim por nós. Ergue-te, povo, e canta que és liberto.